Sempre fui aquela que faz tudo pela família. Mas adivinhem? Minha generosidade foi recompensada da melhor maneira possível, com uma traição dupla. Meu querido marido e minha adorável sobrinha estavam juntos há um ano, e eu, claro, só percebi quando já tinham me feito de palhaça inúmeras vezes. Descobri tudo de um jeito tão ridículo que até parece cena de novela barata. Sabe aquele ditado, faça o bem sem olhar a quem? Pois é, devia vir com um alerta, cuidado, você pode estar ajudando sua futura traidora. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sempre fui a melhor tia do mundo para Larissa, a sobrinha ingrata que me pagou na moeda mais baixa possível. Se fosse só ela, ainda dava para engolir. Mas ela trouxe um comparsa para o crime, ninguém menos que meu marido, André. Larissa tem apenas 3 anos a menos que eu. Isso porque minha ficou grávida muito, mas muito cedo. Crescemos praticamente como irmãs. Eu a protegia de tudo, defendia, dava presentes, pagava coisas para ela quando precisava. Mal sabia eu que ela um dia decidiria roubar o que era meu, e sem a menor vergonha na cara. O casamento com André já durava 7 anos. 7 longos anos de dedicação, lealdade, pelo visto, burrice minha. Sempre achei que tínhamos uma relação sólida. A gente discutia de vez em quando. Claro. Mas quem não discute? Casamento não é filme da Disney. Pelo menos, eu achava que não era. Mal sabia eu que o meu já tinha um roteiro escrito para me fazer de trouxa. A coisa começou a desandar há uns 3 meses, quando André passou a agir estranho. Não era aquele estranho clássico de filme, tipo a volta para casa de madrugada cheirando a perfume barato. Era algo mais sutil. Ele ficava grudado no celular, ria de mensagens e, se eu perguntasse o que era, sempre tinha alguma desculpa pronta. O homem deveria ter feito teatro, porque o talento para inventar histórias era digno de prêmio. Além disso, começou a sair mais. Primeiro era vou ali resolver um problema do trabalho. Depois virou vou jogar bola com os amigos, a mesmo nunca tendo chutado uma bola na vida. Um belo dia, percebi que ele e Larissa andavam sempre comentando sobre as mesmas coisas, como se tivessem vivido experiências parecidas, mas sem nunca admitir que estavam juntos. Foi quando a pulga atrás da minha orelha começou a virar um elefante inteiro. A cereja do bolo veio quando resolvi checar os extratos do cartão. Fui procurar uma compra que tinha feito e acabei encontrando algumas que, com certeza, não foram minhas. Jantares caros, reservas de hotel, presentes. E tudo isso nos dias em que André supostamente estava trabalhando até tarde. Mas o golpe final? Ele tinha pago um jantar em um restaurante onde eu mesma queria ir fazia meses. E sabem quem foi a felizada que aproveitou a refeição? Larissa. Aí eu soube que não era paranoia. Decidi seguir os dois. Me sentindo a própria detetive de filme ruim, esperei o momento certo. E adivinhem? Não precisei de muito esforço para flagrar a cena. Lá estavam eles, sentados no café, trocando olhares cúmplices e risadinhas. Quase vomitei. Mas não era suficiente. Eu queria mais provas. Nos dias seguintes, peguei meu próprio jogo emprestado. Coloquei um rastreador no carro dele, obrigada, Google, por me ensinar essas habilidades, e lá estava a confirmação, encontros em hotéis, restaurantes, parques. Um romance digno de novela. E eu? A trouxa do episódio especial de traição. Quando juntei todas as provas, não restava dúvida. Agora, só faltava um detalhe, colocar os dois contra a parede e ver até onde iriam com a cara de pau. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas isso, eu conto na próxima parte. Sempre achei que Larissa fosse como uma irmã para mim. Olhando para trás, vejo que eu estava mais para babá, patrocinadora e palhaça oficial dela. Porque, sinceramente, eu dei tudo para essa garota. Desde a infância, sempre a defendi, emprestava minhas roupas, ajudava nos trabalhos da escola e, quando crescemos, fui a primeira a abrir a carteira para qualquer necessidade que ela tivesse. Se precisasse de dinheiro, quem dava? Eu. Se quisesse um conselho, quem ouvia? Eu. Se quisesse pegar o marido da tia trouxa, quem oferecia de bandeja? Eu, sem nem perceber. A relação dela com André nunca foi algo que me preocupasse. Eles nunca demonstraram nada que me fizesse suspeitar. Pelo contrário, André era sempre aquele tipo de marido que parecia respeitar minha família. Quando nos casamos, Larissa foi madrinha. Sim, senhores, a própria traidora teve um lugar de honra no meu casamento. Ao longo dos anos, André e eu tivemos altos e baixos, como qualquer casal. Mas nada que me fizesse duvidar da lealdade dele. Ingênua? Talvez. Mas quem casa achando que o marido vai trocar você por um membro da própria família? O pior é que, quando olho para trás, vejo vários sinais que eu ignorei. Coisas pequenas que, na época, pareciam insignificantes. Como o fato de que Larissa começou a frequentar nossa casa mais do que o normal. No início, achei que era só porque éramos próximas. Ela dizia que adorava passar tempo comigo e que via André como um irmão. Que piada. O primeiro alerta deveria ter sido quando ela passou a elogiá-lo demais. Nossa, o André é tão inteligente. Ele é tão engraçado, né? Você tem sorte de ter um marido assim. Ah, sim, minha querida sobrinha estava realmente encantada pelo meu esposo. E eu, como a boa tonta que sou, achava que era só admiração. Com o tempo, as visitas dela ficaram mais estratégicas. Aparecia em horários que sabia que eu não estaria, inventava desculpas para pedir ajuda a André. Ai, meu carro quebrou, me socorre, me ajuda a instalar um negócio no celular, você pode me levar até ali rapidinho? Eu, cega, achava que ele estava apenas sendo um bom cunhado. Afinal, André nunca negava ajuda para ninguém. As férias do ano passado foram outro ponto que eu deveria ter percebido. Decidimos viajar e Larissa apareceu com uma história triste de que não tinha dinheiro para viajar sozinha. E quem abriu a carteira? Eu, claro. Paguei tudo para ela. E lá estava minha adorável sobrinha, tirando fotos comigo durante o dia e, pelo visto, dormindo com meu marido à noite. Eles estavam juntos há um ano. 12 meses. 52 semanas. 365 dias de mentiras escancaradas na minha cara. E não era só um caso qualquer. Eles tinham encontros frequentes, saíam para jantar, passavam noites juntos e até compravam presentes um para o outro. E eu? A trouxa que financiava. Mas sabe o que mais me revolta? O fato de que eles não só me traíram, como também zombaram de mim. O que me leva à cena que eu presenciei.
O momento em que finalmente vi, com meus próprios olhos, a palhaçada que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Eu gostaria de dizer que minha descoberta aconteceu de forma dramática, como em filmes. Quem sabe uma carta anônima, um bilhete misterioso ou até mesmo um escândalo público. Mas não. Foi um simples extrato bancário que me jogou na cara o que estava acontecendo. Estava verificando minhas despesas quando percebi transações estranhas no cartão do André. Restaurantes caros, hotéis, flores, compras em lojas de lingerie. E o detalhe, nada disso era para mim. Naquele momento, um frio subiu pela minha espinha. Respirei fundo e tentei racionalizar. Talvez fossem presentes para mim? Talvez ele estivesse planejando uma surpresa? Ai, Letícia, que dó de você. Mas foi então que vi um pagamento recente em um motel. A localização? Bem perto do trabalho de Larissa. Pronto. As peças se encaixaram. A ficha caiu. O mundo girou e eu entendi tudo. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu ia seguir os dois. Precisava ver com meus próprios olhos. Não bastava ter a confirmação no extrato. Eu queria a verdade escancarada na minha cara, sem desculpas, sem margem para erro. E foi assim que me vi, uma mulher de 30 e poucos anos, parada dentro do carro, esperando flagrar meu próprio marido com minha sobrinha. Como chegamos a esse ponto, eu não sei, mas ali estava eu, igual uma investigadora amadora, segurando um café frio e tentando controlar a raiva. E então, eles apareceram. André e Larissa saíram do carro dele rindo. Rindo. Como se fossem um casal apaixonado, como se eu não existisse. Como se a mulher que bancava metade da vida deles fosse o fantasma. Eu vi quando ele segurou a mão dela. Vi quando ela se jogou no peito dele, com aquele olhar de sou uma princesa indefesa, me proteja. Vi quando ele passou a mão no cabelo dela daquele jeito carinhoso que, um dia, foi só meu. O sangue subiu. Eu tremia da cabeça aos pés. Mas eu não podia simplesmente sair do carro e gritar. Eu queria mais. Queria que eles se entregassem por completo antes do grande final. Esperei. Eles entraram no motel. Dei um tempo, respirei fundo e fui atrás. Sorte minha que, depois de anos juntos, eu sabia tudo sobre André. Inclusive, que ele sempre usava o mesmo nome para reservas. Bingo. Peguei um quarto no mesmo corredor e esperei. O tempo passou devagar. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu me segurava para não arrombar a porta e acabar com tudo ali mesmo. Mas eu queria o flagra completo. Queria ver com meus olhos e obrigá-los a me dizer na cara o que estavam fazendo. Depois de um tempo, ouvi risadas. Vozes. O riso abafado da Larissa, os sussurros de André. Foi ali que perdi a paciência. Respirei fundo, ajeitei minha blusa e bati na porta com força. O silêncio do outro lado foi instantâneo. Depois, passos. Murmúrios. Uma tentativa ridícula de disfarçar. Bati de novo. Mais silêncio. E então, a porta se abriu. E ali estavam eles. André, sem camisa, cabelo bagunçado. Larissa, com a cara mais pálida que já vi. E eu, a esposa traída, olhando para eles como uma rainha prestes a decretar suas sentenças. Não vão me convidar para entrar? Minha voz saiu fria, calculada. Eles não tinham mais para onde correr. E foi aí que começou o verdadeiro show. Eu sempre imaginei que, se um dia descobrisse uma traição, faria um escândalo cinematográfico digno de novela das 9. Mas naquele momento, parada na porta do quarto de motel, olhando para aquelas duas figuras ridículas na minha frente, tudo que senti foi nojo. André, sem camisa, segurando a porta como se isso fosse me impedir de entrar. Larissa, coberta só por um lençol, tentando esconder a cara, como se não fosse a mesma que ria toda feliz 5 minutos antes. Eu queria rir. De nervoso, de desgosto, da ironia da situação. Mas não ri. Pois não, Letícia, André começou, mas eu levantei a mão. Não se deu trabalho, querido. Não preciso da sua versão ridícula da história. Eu já sei de tudo. Larissa deu um passo para trás, segurando o lençol como se ele fosse um escudo mágico contra a vergonha. Tia, a voz dela saiu baixa, patética. Ah, então agora eu era tia? Engraçado, porque na hora de roubar meu marido, eu duvido que ela tenha pensado em mim assim. Não me chama de tia, Larissa. A única coisa que eu sou para você agora é o pior pesadelo da sua vida. O silêncio foi pesado. André olhava de um para o outro, como se tentasse calcular qual desculpa funcionaria melhor. Mas, sinceramente, não existia desculpa. Então eu resolvi jogar tudo na mesa. Vocês estão juntos há quanto tempo? O olhar de pânico nos dois foi delicioso. André tentou enrolar, começou com não é bem assim, mas eu cruzei os braços e esperei. E então, Larissa, essa gênia da trapaça, fez o favor de se entregar. 1 ano, ela sussurrou, olhando para o chão. Pronto. Era oficial. Eu era a trouxa do ano. Eu ri. Dessa vez, ri de verdade. O tipo de riso que vem quando você percebe o nível do absurdo da situação. 1 ano. Vocês estavam me enganando há 1 ano. E eu aqui, bancando o casal feliz, fazendo janta, planejando viagens, enquanto vocês brincavam de casal proibido. André tentou tocar no meu braço, mas eu dei um passo para trás. Letícia, eu posso explicar? Pode. Jura? Vai dizer que foi sem querer? Que tropeçou e caiu dentro dela. Larissa se encolheu, mas eu não estava nem aí para os sentimentos dela. Sabe o que mais me irrita nisso tudo? Continuei. Não é só traição. Isso já é podre por si só. O que me enfurece é o cinismo. É a falta de vergonha. É você, Larissa, me olhando no olho e fingindo que me ama como se fosse minha irmã, enquanto dorme com o meu marido. Ela começou a chorar. Que cena deprimente. E você, André, virei para ele. Sempre me fez sentir culpada quando eu desconfiava de alguma coisa. Me chamava de paranoica, dizia que eu via coisas onde não tinha. Mas, pelo visto, eu via mesmo, né? Só não queria aceitar. André passou a mão no rosto, exausto, como se ele fosse a vítima aqui. Olha, Letícia, eu sei que a gente errou. Eu sei que nada do que eu falar vai mudar isso, mas... Não vai mesmo, interrompi. Só quero saber uma coisa, por quê?
E foi Larissa, a corajosa da vez, quem resolveu responder. Eu sempre gostei do André, desde que eu era adolescente. Ah, pronto. Lá vem a novela mexicana. Ah, que lindo, Larissa. E em algum momento passou pela sua cabeça que gostar de alguém não te dá o direito de destruir um casamento? Ela soluçou e balançou a cabeça. Não foi planejado, tia, aconteceu. De novo com uma tia. Aconteceu? Aconteceu? Vocês acordaram um dia e, sem querer, caíram pelados na cama? André suspirou. Letícia, não precisa gritar. Ah, não? Preciso fazer o que então? Te agradecer pela traição? Eu já estava farta. Meu coração estava disparado, minha cabeça latejava. Olhei para os dois e tomei minha decisão. Vocês que fiquem com essa vidinha nojenta de vocês. Mas saibam de uma coisa, vocês merecem um ao outro. 2 falsos, 2 egoístas, 2 traidores. E, sem dar chance para mais desculpas, dei meia volta e saí do quarto. Porque, a partir daquele momento, eu não era mais a mulher traída. Eu era a mulher que ia dar o troco. Eu queria dizer que saí do motel de cabeça erguida, esbanjando confiança, como uma protagonista de filme vingativo. Mas a verdade é que eu saí de lá tremendo, com as mãos suadas e um nó na garganta que parecia que ia me sufocar. Porque, apesar de todo o meu discurso afiado, apesar de ter exposto aqueles 2 canalhas, eu ainda estava tentando processar tudo. O que mais doía não era só a traição. Era o tempo. 1 ano inteiro. 12 meses de mentiras, de sorrisos falsos, de ante-amo que nunca significaram nada. Eu tentava lembrar de todas as vezes que estive com eles nesse período. Quantas vezes Larissa sentou ao meu lado, rindo, fingindo ser minha amiga? Quantas vezes André me abraçou e garantiu que me amava, enquanto mandava mensagens para ela escondido? E o pior. Eu me senti ridícula. Ridícula por não ter percebido antes. Ridícula por ter confiado tanto. Eu deveria ter notado os sinais. O celular do André sempre virado para baixo. As desculpas esfarrapadas para os atrasos. Os olhares trocados entre os dois que, na época, pareciam inofensivos. Mas não, eu estava ocupada demais sendo a esposa perfeita, a mulher compreensiva, enquanto era feita de idiota. A raiva subia e descia no meu peito como uma onda descontrolada. Parte de mim queria chorar, mas outra parte, uma parte bem maior, queria vingança. E foi aí que a ideia começou a tomar forma na minha cabeça. Se eles passaram 1 ano brincando comigo, mentindo para mim, me fazendo de palhaça, por que eu deveria simplesmente engolir isso e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Não. Eles iam sentir o gosto da própria sujeira. Primeiro, André. Naquela mesma noite, enquanto ele ainda devia estar digerindo tudo o que aconteceu no motel, arrumei minhas coisas. Mas eu não ia sair de casa como uma coitada expulsa. Ah, não. André é quem ia sair. Liguei para o advogado e, em menos de 24 horas, as primeiras providências já estavam tomadas. Como a casa estava no meu nome, ele não tinha direito de me botar para fora. E eu fiz questão de informar isso para ele quando ele voltou, com a cara mais cínica do mundo, achando que poderíamos conversar. Conversar? Repeti, fingindo surpresa. Ah, claro. Você quer conversar agora que foi pego no flagra? Letícia, por favor, ele tentou argumentar, mas eu já tinha perdido qualquer paciência. Você tem até amanhã para sair daqui. A cara de pavor dele foi impagável. O quê? Como assim? Cruzei os braços e respirei fundo. Assim, pegue suas coisas e vá embora. A casa é minha, lembra? Ele começou a discutir, dizer que era um absurdo, que precisávamos resolver isso com calma. Ah, claro. Calma. A mesma calma que ele teve para me trair por 1 ano inteiro? Mas foi quando mencionei que meu advogado já estava cuidando do divórcio que ele percebeu que eu não estava brincando. E assim, André, meu amado marido, saiu de casa. Agora, Larissa. Eu poderia simplesmente cortá-la da minha vida e pronto. Mas isso seria muito fácil. Ela precisava sentir o gosto do que fez. Foi então que eu comecei minha campanha silenciosa para expô-la. Não precisei fazer muito esforço, na verdade. Só precisei contar a verdade. Para a família. Para os amigos. Para o trabalho dela. Ah, e claro, para o namorado dela. Sim, porque nossa querida Larissa não só estava dormindo com o meu marido, mas também estava em um relacionamento. O choque foi instantâneo. A família dela ficou horrorizada. A mãe dela chorou de vergonha. O namorado dela? Bom, ele me agradeceu por abrir seus olhos e fez questão de terminar tudo publicamente, deixando claro para todo mundo o tipo de pessoa que Larissa era. E sabe qual foi a cereja do bolo? Ela perdeu o emprego. Ah, eu não precisei forçar nada, claro. Mas quando o escândalo desse nível explode e chega aos ouvidos do chefe, a reputação vai pelo ralo. Agora, Larissa estava sem namorado, sem emprego e sem dignidade. O mínimo que ela merecia. Depois que toda a poeira baixou, me vi sozinha pela primeira vez em muito tempo. Sem André, sem Larissa, sem aquela vida de mentiras. É engraçado como, depois de tanta dor, tanta raiva, o que restou foi um alívio. Eu não precisava mais me preocupar com o que André estava fazendo, nem me enganar achando que tinha uma sobrinha leal. Agora que tudo já aconteceu e a poeira baixou, eu fico me perguntando, será que eu exagerei? Será que eu deveria ter lidado com tudo isso de uma forma mais civilizada? Mas quer saber? Dane-se a civilidade. Por que é sempre a vítima que tem que engolir tudo e sair como a madura da história? Por que eu deveria apenas seguir em frente enquanto aqueles 2 me faziam de idiota por 1 ano inteiro? Olhando para trás, cada pequena vingança que coloquei em prática foi só um reflexo do que eles mesmos criaram. Eu apenas escancarei a sujeira que já existia. Eu só fiz com que as pessoas vissem quem eles realmente eram. André agora mora em um apartamento minúsculo, se vira como pode e vive me mandando mensagens tentando uma conversa. Como se eu tivesse qualquer interesse em escutar mais mentiras. Larissa sumiu do mapa. Pelo que soube, ela tentou recomeçar a vida em outro estado depois que perdeu tudo. Ah, coitadinha. Imagino quanto deve ser difícil arcar com as consequências das próprias escolhas, não é mesmo? E eu? Bom, eu estou vivendo a minha vida. Sem traições, sem mentiras, sem precisar olhar por cima do ombro me perguntando se estou sendo feita de trouxa. Só que ainda assim, às vezes, eu me pego pensando, será que eu fui longe demais?
Não me arrependo de ter mandado André embora. Não me arrependo de ter exposto Larissa. Mas será que era necessário destruir tudo? Ou será que foi exatamente isso que eles mereciam? O que vocês acham? Eu fui longe demais. Atualização 1. Depois de compartilhar minha história, recebi um tsunami de mensagens, algumas me apoiando completamente, outras questionando se eu deveria ter lidado com tudo de forma mais amadura. Bom, para aqueles que acharam que minha reação foi exagerada, tenho novidades, a vida tratou de dar um jeitinho neles. Lembram que André estava morando naquele apartamento minúsculo? Pois é, nem isso ele conseguiu segurar. Descobri que ele foi despejado depois de atrasar meses de aluguel. A cereja do bolo. Ele teve que engolir o orgulho e voltar para a casa dos pais. Sim, aquele homem de quase 40 anos, que se achava o garanhão irresistível, voltou a dormir no quarto de infância, provavelmente rodeado por posteres velhos e o cheiro da vergonha. E Larissa? Ah, essa superou as minhas expectativas. Quando eu disse que ela sumiu, era verdade, mas não totalmente. Descobri por meio de uma prima que ela tentou se enfiar na vida de outro homem rico para se reerguer. Tentou, mas falhou miseravelmente. O cara, ao contrário de André, percebeu rapidinho o tipo de pessoa que ela era e a dispensou sem nem pestanejar. Agora ela anda mendigando favores por aí, tentando convencer a família a acolhê-la depois de tudo que fez. Acontece que a fofoca se espalhou e ninguém quer se associar a ela. Irônico, não? Eles achavam que estavam jogando um xadrez inteligente contra mim, mas no fim, quem deu checkmate foi a vida. Atualização 2. Parece que André não gosta de tomar um não como resposta. Após tudo o que aconteceu, ele desapareceu da minha vida. Quer dizer, por um tempo. Mas, claro, o orgulho de homem traído, ou melhor, o orgulho de um homem que nunca vai admitir que foi um idiota, fez com que ele tentasse voltar para o meu círculo, como se nada tivesse acontecido. Ele me mandou uma mensagem essa semana. Sim, isso mesmo, uma mensagem. E acreditem, o conteúdo foi algo tão absurdo que me fez rir por uns bons 10 minutos. Ele, o mestre das mentiras, agora quer conversar, se redimir e até sugerir que a culpa de tudo foi da pressão que ele sentiu durante o casamento. Pressão? O único peso que ele sentia era a consciência, mas eu entendo, o ego do cara deve ter pesado tanto que ele não conseguiu mais ver a realidade. E o melhor, ele ainda teve a cara de pau de sugerir que temos muito que conversar, como se ele fosse a vítima. Eu já estava me perguntando como poderia responder, se com uma boa dose de sarcasmo ou apenas ignorando, mas então ele me mandou um áudio. Sim, áudio. Gente, ele realmente achou que eu estava com saudade do seu tom de voz? No áudio, ele implorava para que eu ao menos desconsiderasse o que aconteceu. E, é claro, que ele estava pronto para mostrar o quanto mudou. Olha, não sei se ele está se achando mestre da autotransformação ou se pensa que sou burro o suficiente para cair nesse papo furado. Mas o melhor de tudo foi o final do áudio, quando ele praticamente se desculpou pela forma como me tratou e, veja bem, pelo fato de ter dado um passo errado ao se envolver com Larissa. Ah, claro, o que ele fez não foi uma traição, foi apenas um passo errado. Como se fosse um tropeço. Não respondi. Não tinha nada mais a dizer. O cara quer o quê? A minha compaixão por ele agora. Vou contar a vocês, a situação dele só piora. Não sei o que é pior, se é o fato de ele ainda achar que pode se redimir ou se é o tom de desespero que se espalha por ele. Larissa, por sua vez, continua sumida. Agora, ela vive em um lugar onde as pessoas sequer sabem o que ela realmente fez. É quase como se ela quisesse se esconder da vergonha, mas a vida tem um jeito maravilhoso de expor as pessoas. E, de alguma forma, estou aqui, vivendo minha vida do jeito que sempre deveria ter sido, sem eles. E é engraçado, porque no fundo, eu sei que nunca vou me arrepender de ter dado um basta nessa história toda. Mesmo que ele continue tentando voltar. Obrigada a todos pela paciência e pelas mensagens. Nunca pensei que pudesse ser acolhida dessa forma. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!